a dependência intelectual, a dependência que temos visto muitas pessoas em pleno século XXI, a era da comunicação, costumo sempre falar, a época da internet, das redes sociais, mas infelizmente eu falo com toda a autoridade que 68% das pessoas ou mais vivem alienadas, vivem andando no pensamento, na ideologia, na cabeça dos outros, imitando, seguindo as ordens, sem saber aonde vai dar. E esse mau hábito de não pensar, de não falar, de não externar os sentimentos, tem levado as pessoas a essa escravidão intelectual. E quando nós, intelectualmente, cognitivamente, na nossa sabedoria, no nosso pensamento, no nosso modo vivente, somos escravizados, isso tem um grande reflexo, uma grande barreira também no âmbito espiritual. Quem é escravo no mundo material, espiritualmente vai ser escravo também, porque vai seguir as ordens de homens, as determinações humanas, porque não dará ouvido a Deus. Mas nas últimas décadas, nós estamos sendo atacados por legiões de demônios que têm escravizado a humanidade, têm escravizado as pessoas. E muitos pensam que estão aí livres, que estão bem porque faz o que quer, volta a hora que quer, vai a hora que quer, tem essa, entre aspas, o direito de liberdade, o direito de expressão. Mas olhando direitinho, se formos fazer uma ligeira análise, essas pessoas não pensam livremente, como falei, andam na cabeça, nas ideologias das outras. E também não têm o direito de falar. É o que na teologia nós chamamos de escravagismo espiritual. É você ser escravo espiritual, mas é pior do que a escravidão física. A escravidão humana é aquela espiritual, porque a escravidão física, um momento ela vai passar. O momento é dado a liberdade, de uma forma ou de outra chega a liberdade. Mas essa escravidão espiritual, essa prisão que rompe, que prende, que separa a mente das pessoas, levam à destruição. E para a gente entender um pouco sobre essa escravidão espiritual, nós estaremos falando novamente sobre a questão humana e a questão divina. Mas vamos começar com um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, quando Jesus deixa uma grande recomendação, e por que não dizer um imperativo, uma ordem? E as pessoas nem seguem como recomendação, nem seguem como ordem, exceto os crentes. 8,36, disse Jesus: se, pois, o Filho dos homens vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, todo ser humano, eu, você, independente de cor, raça, posição social, poder aquisitivo, curso superior, questões acadêmicas, todos nós temos esse direito à liberdade em Cristo, a liberdade de morar no céu, a liberdade de pensar, de expor. Quando falar que expor, falar a verdade, não é sair por aí destratando as pessoas, dizendo coisas arrogantes, coisas que não vão edificar de forma alguma. É a verdade de uma maneira positiva, branda, com amor na palavra de Deus. Todo ser humano tem o direito à liberdade material e espiritual. E dentro dessa configuração, dentro desse padrão, dessa liberdade, o diabo tem usado duas grandes ferramentas, dois grandes algozes que tem
prendida à humanidade, que é a questão política que rege os homens. Quando falo aqui em política, não estou me referindo a partido nem a questões do homicídio, das determinações humanas, mas de uma maneira mundial. Porque agora nós vamos falar do implante, do início da inauguração do anticristo. Quando nos anos 80 falava-se no governo do anticristo que é uma questão política e é uma questão também espiritual, as duas grandes ferramentas, duas grandes chaves espirituais. A questão política que administra os seres humanos, que rege, que dá ordem, que coloca a lei, que é a ordem do dia, a ordem do caos. E a espiritual. E eu lembro-me que nos anos 80, quando nós falávamos do início do governo do anticristo, a gente pensava que de imediato seria um homem que tomaria conta do mundo, iria mandar e tudo aquilo. Mas hoje nós vemos claramente o início, a inauguração, de uma maneira sorrateira, antes que seja esse dia. Vai chegar esse momento, mas nós já estamos vendo as pessoas aprisionadas nas questões do dia a dia. Muitas vezes chega um Zé de Leguelé, alguém que não sabe de nada, alguém que tem uma família desestruturada, alguém que vive nos vícios, vive nas prostituições, nas infidelidades conjugais, querendo dar ordem, querendo ensinar, querendo manipular. Isso no âmbito físico. Só quem tá feliz de ver se perde. Até o computador deu um glória agora. Nas questões físicas e no âmbito espiritual, para piorar a situação, nós vimos o implante das falsas igrejas, das falsas religiões, os falsos pastores manipulando, e no meio de tudo isso aí, um grupo de pessoas que tem uma ordem de Cristo, a ordem do dia: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E as pessoas ficam sem expressão, seguindo a homens, seguindo a seres humanos, inspirado pelo diabo, tomado pelo esse governo do anticristo que entrou. Não se iluda. Todas essas guerras, todas essas questões sociais, essas pendências na saúde, na educação, na segurança a nível mundial, é algo de implante do anticristo para gerar uma desordem, gerar um caos, uma insatisfação. E nesse cenário de guerra, de insatisfação, de fome, de miséria, ele vai entrar como salvador do mundo, como alguém que vem para agregar valores. Mas me pergunta aqui, você tem fundamento bíblico? Estão me perguntando para falar sobre isso. Vamos ver se temos fundamento bíblico para dizer que o anticristo entrou, para dizer que o sistema falido, o sistema herege, imoral, farsante, político mundial, que começa das menores, das mais humildes esferas e termina nas maiores. Nas questões religiosas, que começam das primeiras igrejas, daquelas igrejas pequenas, geradas no adultério, geradas na divisão, nas brigas, nas facções do dia a dia. E vai até as grandes igrejas. Vamos ver se tem fundamento. Vamos ler a Bíblia. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículos 31, 32 e 33. Falava naquele tempo e se estende até a consumação dos tempos. E tu olhaste, ó rei, diante de ti estava uma grande estátua, impressionante, e aparecia terrível. E a cabeça estava feita de ouro puro, o peito e o braço era de prata, o ventre e os quadris era de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés, parte de ferro e parte de barro. Um sonho
Uma visão que o rei teve, e o Daniel, digo melhor, teve que interpretar, mostrando os grandes governos mundiais. Não daria tempo para falar. Daniel é um livro complexo, é um livro leva muito tempo para a gente compreender, é apocalíptico, digo melhor, escatológico, fala do fim dos tempos. Mas resumindo, a cabeça simbolizava o Império Babilônico, o peito de prata, os braços de prata, o Império Medo, os ventres e as coxas de bronze, os persas, que foram os grandes reinos, os grandes poderes da época. E os pés, as duas pernas de ferro, os pés de ferro e barro, significavam o Império Grego, o Império de Ptolomeu e Seleucias, que nada mais, nada menos era ou é o poder de Roma. Olha bem, quando eu estou falando de Roma, vamos ter cuidado para não dizer que eu estou falando da Igreja Católica, Apostólica Romana. Não, estou falando da Bíblia e teologia. Então simbolizava o poder de Roma, ou simboliza hoje o poder de Roma. Observe que vem dos primórdios. Começou ali da Babilônia, passou pelos medos, passou pelos persas, passou pelos gregos, por todos esses impérios. E chegou ao Império Romano, as duas pernas, que significa a religiosa e a política, a administrativa humana e a administrativa espiritual. Então, que eu queira ou não, a vida de todo ser humano depende disso. Tudo que nós formos fazer, passamos por um crivo administrativo no âmbito material. Ainda que trabalhe, ainda que faça parte de uma iniciativa privada, ela tem seus deveres, suas obrigações, tem que ter a sua configuração com o Estado. No âmbito espiritual também, que é importantíssimo, tem corpo e tem alma ou espírito. O corpo é regido pelas leis humanas e o espírito é regido pelas leis de Deus. Então ali estava o símbolo, e hoje nós estamos vendo todo esse desenrolar, esse desembocar de profecias, em que o homem é manipulado, é jogado, o anticristo de uma maneira sorrateira, começando a imperar na face da terra, levando os homens à confusão, à insatisfação, a se distanciar de Deus, quando a palavra diz: se o olho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se nós somos livres, não devemos mais ceder a esse escravagismo humano. Nós temos nosso dever, nossa obrigação, e temos o direito também sobre o Estado. O Estado de Direito, como diz o jurídico. Quando fala Estado, estão todas as esferas administrativas humanas, que seja municipal, estadual, federal, mundial. Mas nós só cumprimos os nossos deveres, as nossas obrigações. Nós temos que fazer, e não buscamos as questões da liberdade humana. Você tem direito de falar, você tem direitos de expor, de questionar o que acontece ao seu redor. Você tem o direito também, no âmbito espiritual, de buscar a Deus, de brado, de dar o grito da vitória, de sentir a liberdade em Jesus Cristo. Então está aí duas algemas, a direita e a esquerda, a humana e a espiritual, lhe subjugando, lhe humilhando, e você não desperta. Sente tristeza. Sente insatisfação. A sua vida parece nada, parece um lixo. Tivemos agora, nessa última semana, o grande Natal, os banquetes em família, as confraternizações, tudo isso é bom. Mas se tudo isso é bom, por que que o homem tem que beber? Por que que o homem tem que buscar emoções fora do seu âmbito natural?
fora da sua formação parental, a sua família, esposo, mulher, filhos. Tem que se embriagar, tem que exceder. Prova que não está bem. A Bíblia diz: beba vinho os que são amargos de alma. Quando fala em vinho, está incluído todas as bebidas: uísque, cachaça, vodka, e assim consecutivamente. Na época de Cristo era só vinho. Então o homem vive numa amargura pela prisão. Eu duvido um crente fiel, uma pessoa que adora a Cristo, que foi comprada pelo preço de sangue, precisar desses recursos insignificantes humanos para ter alegria. Precisar de buscar essas coisas para ter felicidade. Você quer que eu prove que você é um coitado, que você é um miserável, que você é um pobre, que você é um nu? Isso no sentido espiritual. Esse sistema que lhe rege, esse poder, diga qualquer coisa contra eles, diga que isso aí, você sabe que está errado, você sabe que o sistema está falho. No momento que você disser, você vai ser uma oposição. Estou falando da política municipal, não. Mas se quiser colocar, se você está se sentindo assim, fique à vontade. Se você disser: olha, isso aqui era para ser feito desse jeito, você vai ser execrado. Oposição é um nome bonito, né? Você vai ser inimigo. Vai perder o emprego, vai ser perseguido. Ainda que você trabalhe numa repartição fora, vão ligar: fulano não presta não, é um mau caráter, é um brigão. Então nós temos que despertar. Nós somos libertos por Cristo. Nós não temos que comer essas bolotas de Satanás. Nós não temos que andar na mão dos homens. Temos que andar na mão de Deus. Temos que ter a liberdade da felicidade em Cristo. Isso na administração humana. E na espiritual, se você falar qualquer coisa na sua igreja, perguntar: por que tem isso? A Bíblia ensina desse jeito, por que vocês estão fazendo desse jeito? Você vai ser excomungado. Porque é um sistema falido, regido, ministrado por Satanás e seus súditos, não lhe deixa falar, não lhe deixa exercer seu direito humano, sua liberdade de expressão. É só no papel. Você vai sair, você vai ser expulso. As portas vão se fechar para você humanamente. Mas nós temos que despertar, nós temos que buscar Cristo em espírito e verdade. O anticristo começou o seu governo, ninguém despertou. Aborto, imoralidade sexual de todas as esferas, todas as dimensões, as métricas, crimes, legítima defesa, que usa. O anticristo entrou com todo o poder, com toda a soberania, fazendo você se curvar a um homem, treinando você para quando ele entrar lá no governo, literalmente, fazendo você se curvar à imagem de escultura. Você que é a imagem e semelhança de Deus, quando Deus diz: somente a mim adorarás, somente a mim prestarás culto. Nem o bicho bruto. Eu ia liberar aqui o Salmo 150, louve a Deus, e outros salmos, tudo que tem fôlego. Vamos falar o cachorro, o gato, o carneiro, o grilo, a formiga.
Diz: tudo que tem fôlego, louve a Deus. E nenhum vai para o céu. Só quem vai é o homem. E o homem, imagem e semelhança de Deus. Homo sapiens. Olha que palavra bonita. Homem sabido. Homem que cria, homem que inventa, homem que reproduz. Se curva. Eu penso, isso é um plágio. Eu penso que os bichos dão muita risada de muitas pessoas por aí. Se curva a tudo, se dobra a tudo, menos a palavra de Deus. Ora para tudo, dá graça por tudo, menos ao Senhor Deus. Sistema falido, que está com todo o poder, usando as armas mais poderosas, escravidão. Tudo vai falar, tudo vai pensar, tu tem que dizer sim. Antigamente dizia Maria vai com as outras. E as pessoas aceitam na boa. Sabe por que as pessoas aceitam na boa? Porque as pessoas querem normatizar o pecado. Se enganando com a frase, está tudo bem. Sabe o que é normatizar o pecado? Crentinho, crentão, pastorzinho, pastorzão. Não venha me dizer que beber, que tomar droga, que se prostituir com mulheres lindas, mulheres com homens lindos, é ruim. Não é não. É bom. Mas no fim, qual o resultado? A Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Se cachaça amargasse, se cachaça matasse na hora de beber, se cachaça não desse prazer, ninguém bebia não, porque era ruim. Eu duvido ninguém colocar fezes de animal na boca. Asqueroso, nojento. Ninguém vai fazer isso. Mas essas coisas que geram prazer na carne, as pessoas fazem. Isso aí é normatizar o pecado. Engodo que tem engano, mentira que está levando multidões às regiões do inferno. Obedecendo a homens, adorando a homens. Muitas vezes tem tanta raiva do sujeito lá que está lá em cima. Mas é tão fraco que continua. Você é livre, você tem direito, você tem liberdade de expressão. O apóstolo Pedro escrevendo, foi fato, Atos dos Apóstolos, né? Provavelmente Lucas. Pedro disse o seguinte, não é epístola de Pedro, é Lucas. Atos dos Apóstolos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. É a palavra de Deus, meus amados. E o diabo e os homens são tão ruins, são tão cara de pau, são tão sem vergonhas, que bota os outros para obedecer. Ainda cria uma imagem e bota a ordem. Olha, ela disse que era para fazer isso. A pessoa lá nunca disse aquela palavra. É para fazer isso, é para fazer desse jeito. As pessoas ali tudo se curvando. Meus irmãos, vamos usar o bom senso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Um dia nós caímos no pecado original, através de Adão e Eva. Temos essa mácula na nossa vida. Mas temos também o sangue de Jesus. Primeira epístola de João 2:1. 2:7, se andarmos na luz como na luz ele está. Temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vimos aqui, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foste comprado por um bom preço, um preço de sangue, nem com ouro, nem com prata, nem com as coisas corruptíveis do mundo. Assim diz a palavra de Deus, e aqui
terminando com chave de ouro. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então está respondido a pessoa que pediu para falar o que é escravagismo espiritual, o que é uma dependência intelectual. Você pensa, você fala, você tem liberdade de expressão e fica feito um Zé Arruela. No Nordeste, Zé Ruela. Só seguindo contra a sua vontade, contra seus direitos. E o pior de tudo ainda, morar no inferno. Então, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia da sua alma, que você também tenha misericórdia da sua pobre alma e aceite Jesus como Salvador. Amém. Vai, missionário! Vai, missionário!